Muito bem. Bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Uma manhã tão emocionante. Fui lá fazer uma leitura, parte do meu texto. E aí quando vocês começaram a cantar essa última canção, assim, aí eu falei, não vou conseguir ler, porque tem músicas que atravessam a gente, né? Ainda mais essa que fala da experiência com o Espírito Santo, que marca a minha trajetória, né? Eu lembro da minha adolescência, ali, juventude, ministrando esse louvor ou sendo ministrado por ele. E como é bom a gente ser ministrado pelas canções, como é bom experimentar a oração cantada. Louvo a Deus por isso. Bom, mais uma vez eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus por todos que nos acompanham pelas redes, né? Peço para que você compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares, que esse tempo seja um tempo proveitoso, especial, assim como nós estamos aqui reunidos para que o Senhor fale conosco, que essa mensagem encontre corações em diversos lugares e territórios, em nome de Jesus. Eu queria conversar com vocês porque nós chegamos hoje no dia 29 de março de 2026, o dia que marca no calendário o Domingo de Ramos. E o Domingo de Ramos é essa porta de entrada para a Semana Santa. A semana mais intensa, né, da jornada de Jesus e talvez uma das mais importantes para a compreensão da nossa fé, da fé cristã. E eu queria dar continuidade para a nossa série, que trata da anatomia da redenção, que fala dos últimos passos de Jesus na Terra. Neste calendário que eu usei como oportunidade de conversa, que é a Quaresma, e nós já estamos há alguns domingos fazendo algumas reflexões a partir desse lugar e observando a trajetória de Cristo nesse cenário. Mas antes da gente olhar para esses ramos, precisa a gente talvez recordar um pouquinho como foi a rota desse diálogo até aqui. Porque nesse último mês nós investigamos os passos de Jesus e a minha primeira reflexão ela começou fazendo uma certa subversão do processo de exclusão em nosso tempo, né? Olhando para Jesus e sendo essa pessoa que subverteu a exclusão social e que inaugura uma mesa que é dedicada para toda a gente. Essa mesa que inclui e não exclui. Uma mesa aberta, oferecida para todo e qualquer tipo de corpo e existência. Esse Jesus que se apresenta especialmente também numa mesa oferecida para excluídos e marginalizados. No outro domingo, nós falávamos da ira de Deus, a ira divina. Porque Deus também se ira e falava que esse Jesus dócil que a gente, né, aprendeu a conviver historicamente a partir da narrativa religiosa, é bem diferente do Jesus irado que entra no templo com um chicote na mão e começa a virar a mesa. E ele vira a mesa numa perspectiva de fazer-nos entender que ele está preocupado com o tipo de exploração que é feito dentro desses templos. E também preocupado com a forma como é feita também a administração financeira dentro desses templos. E é por isso que ele vira a mesa. Ele vira a mesa num movimento contra a exclusão e num movimento contra esse chamado, ou famigerado, mercado da fé. Depois, no outro domingo, eu levei vocês a refletir
o jardim do Getsemane, onde Jesus estava ali diante da sua vulnerabilidade. A pessoa de Jesus, revelada 100% divina, mas 100% humana, na sua vulnerabilidade, no jardim do Getsemane, expõe a sua fraqueza, a sua dor, o seu lamento, o seu medo, a sua angústia. E nesse processo de exposição da sua vulnerabilidade, ele também convida a nos aproximar com as nossas vulnerabilidades, né, e com os nossos lamentos, com a nossa dor. E mais, ele legitima a nossa dor, legitima o nosso medo, que é extraordinário também se relacionar com um sagrado que legitima nosso sofrimento e a nossa dor, e não trata a nossa dor como um mimimi, como uma coisa, uma bobeira. Não. Ele se identifica com o nosso sofrimento, e isso também é um movimento extraordinário. E aí, já no último domingo, a gente fez um processo de desromantização da cruz. Olhamos para a cruz, não mais como um adorno de ouro que a gente leva, né, na correntinha, mas olhamos para a cruz agora como uma expressão de morte do Estado. Era a cadeira elétrica do Estado, era a forma como o Estado fazia a sua lei de morte acontecer com corpos que eram contrários à sua dinâmica. E é nesse lugar que nós conseguimos entender e expor que Jesus foi vítima de uma execução do Estado. Jesus foi vítima de uma execução do Estado e assumiu, nesse lugar da cruz, o lugar dos excluídos, dos criminalizados pelo Estado, dos criminalizados pelo império, os criminalizados pelo sistema. Os corpos criminalizados estão agora na figura de um Jesus crucificado. E o meu objetivo é tentar ser o máximo cirúrgico possível nessa condução, porque nós entendemos que a partir desse movimento de Jesus, toda a dinâmica que ele propõe na sua trajetória provoca o Estado, provoca a religião hegemônica, e por conta dessas provocações, dá no que dá. Ele é levado para o madeiro. E aí são muitos anos de articulação do império e da religião, e essa relação encontra um corpo agora vulnerável, exposto, mas também provocador, e que leva-o para essa condição que faz com que nós possamos fazer uma investigação muito minuciosa a respeito de como a trajetória, os passos de Jesus se traduzem na nossa fé, na maneira como nós imprimimos a nossa espiritualidade no mundo. E hoje eu gostaria de mostrar um pouquinho mais dessa expressão religiosa, hegemônica, que nos ensina a olhar para o Domingo de Ramos também de uma maneira romantizada. Porque, muito embora o Domingo de Ramos seja essa expressão de uma certa beleza da proclamação e da chegada de Jesus em Jerusalém, e que eu não descarto a beleza que foi construída pela própria religião, de ver Jesus entrando em Jerusalém e o povo saudando a sua entrada, essa expressão de salvação do Domingo de Ramos, ou dos ramos, né, de exaltação da chegada de Jesus, ela tem a sua beleza, mas ela não pode apagar toda a dramatização que envolve esse cenário. E todas as intencionalidades impressas na postura de Jesus e no movimento das pessoas naquele lugar de
de exaltação e de chegada de Jesus em Jerusalém. E eu percebo que há um contexto que pode ser visto, especialmente para quem é da arte, o não desprezo do sagrado pela arte, pela forma de ensinar o seu povo através da arte. Penso eu que o cenário do Domingo de Ramos é uma expressão teatral. É uma expressão em que Jesus está fazendo agora, de certa forma, um teatro de rua milimetricamente estratégico para, de certa forma, expor ou colocar um dedo na ferida do Estado a partir da maneira como eles se traduziam para o povo. Porque a entrada de Jesus em Jerusalém é uma simulação da entrada do império em Jerusalém. E essa expressão da arte não pode ser desprezada, porque Jesus agora expõe para toda a sociedade toda a ridicularização do império. Na verdade, ele expõe o império e ridiculariza-os. É isso. Mostra também a arrogância do seu poder. E aí, se você me perguntar, Rafa, esse teatro de rua de Jesus estava acontecendo e o que ele estava mostrando? Ele estava mostrando a cara do império e ridicularizando, tirando fazendo uma sátira daquela produção violenta que o império desenvolvia. E aí eu queria que você abrisse a Bíblia em Marcos, no capítulo 11, no verso 7, nós vamos ler até o 10, porque eu vou para o meu primeiro ponto de reflexão a partir dessa introdução. A série ela nos ensina que Deus não vence à força, não vence usando armas, não vence criando guerras, Deus não vence disputando poder, ele vence o sistema, ele vence, na verdade, expondo o sistema. Ele vence expondo toda a violência que o sistema produz e mais, faz uma sátira, falando, olha, esse poder e essa violência que você produz é patética. E é diante disso que eu queria iluminar lendo o texto de Marcos, capítulo 11. Todos encontraram? Diz assim, Marcos 11. Levaram um jumentinho a Jesus. Puseram sobre ele os mantos. E Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Amém? Para a gente seguir com rigor a leitura desse texto hoje, a gente vai precisar também percorrer, na verdade, alguns registros históricos que mostram como era a dinâmica no primeiro século. A história sociopolítica da época e como as pessoas orientavam a dinâmica do seu cotidiano. E é importante entender esse exato momento, porque o que eu estou propondo para vocês conseguirem compreender é que não havia um desfile acontecendo nesse dia, nesse domingo de Ramos. Nesse dia de Ramos. Não havia um desfile nesse dia de Páscoa. Havia
haviam dois desfiles. O primeiro desfile, que era o desfile da Semana da Páscoa judaica, ele era dedicado para um evento que tratava da comemoração do fim da escravidão. Ou seja, esse dia era um dia de festa, era um dia onde os hebreus, o judaísmo, os religiosos, a população estava fervorosa, em festa, celebrando a memória da libertação do povo do Egito. Então, passados-se anos, a Páscoa, ou a Semana da Páscoa, era inaugurada por essa celebração. A celebração em que se trazia à memória que o povo passou por um processo de libertação da escravidão. O que era curioso no cenário é que a população estava em festa, celebrando que um dia eles foram libertos da escravidão. Mas Roma não gostava dessa festa. Roma não gostava, não só gostava, como ela odiava essa festa, porque ver o povo celebrando a libertação, fazendo uma festa que celebra a libertação de uma escravidão, para Roma é um incômodo. Porque Roma, quando olha o povo em festa, teme que na memória desse povo haja uma rebelião. Certo? Porque quando você comemora a libertação, se você ponderar, entender a perspectiva da sua vivência, do seu tempo, você vai entender que está vivendo um outro tipo de escravidão. E pode ser que se Roma, e por isso Roma estava tensa, porque se o povo tivesse essa noção, poderia se rebelar contra Roma. Então Roma odiava essa festa, porque ela inspirava rebeliões. E é por isso que manter o controle do povo, manter o controle da estrutura criada, era para o governo de Pôncio Pilatos necessário. E aí o que Pôncio Pilatos faz? Ele faz um movimento nessa festa, que é um desfile militar, onde na entrada oeste de Jerusalém abre-se os portões e o império celebra a entrada do imperador com espadas na mão, com cavalos puro sangue, de alta categoria, fortes, cavalos de guerra, e o senhorio militar marchando em alto e bom som, demonstrando a sua força, o seu poder de impacto sobre a sociedade. Então, na ala oeste, abre-se os portões e entra o desfile do poder, o desfile do Estado, o desfile da lei, do regimento, da força. E por que também não dizer o desfile da morte? Porque ai daquele que não obedecer, ai daquele que não se sujeitar. A cruz é o formato da execução para aquele que não se curvar a esse império. Assustador. Era o desfile imperial, o desfile da teologia imperial. Uma teologia que celebrava o Messias na figura do imperador. E a paz através da violência, a paz através do medo. E aí abre um parênteses, né? Um rápido parênteses. Eu estava passeando no parque com a Fê e com a Lorena, e é um parque que a gente costuma ir, Parque Serete, para quem é de perto conhece. No Serete tem um monumento com um sino.
quase na parte central assim do parque. Aí esse sino, ele está ali, as crianças correm, tentam alcançar a haste, bate, aí toca, mó barato. Assim, todo mundo, bastante gente curte aquele sino ali, brinca. Mas tem algo curioso, naquele sino tem uma palavra. E a palavra que está impressa naquele sino é a palavra Pax. P-A-X. Alguém já viu essa palavra escrita em algum monumento em São Paulo? Alguém lembra dessa palavra Pax? Essa palavra Pax é a representação da Pax Romana, ou seja, a paz romana. O desfile do Império traduz exatamente o que eles entendem sobre a paz, ou o que é a paz que eles querem oferecer ao mundo. Pilatos marchava para garantir essa famosa Pax Romana. Ele marchava e Roma dizia para o mundo ter pacificado, inclusive, o mundo, mas essa paz, ela era imposta pela ponta da espada. Essa paz, ela era imposta pela força, pelo controle. Era a paz da morte, mas a paz que tinha a lei da morte por trás. A paz que exigia ordem social, a pax que mantinha as pessoas através de uma intimidação, a pax que exercia altos impostos sobre o povo, a pax que exercia silenciamento de vozes, corpos, expressões, uma pax que exercia também a execução militar de corpos vulneráveis. É essa pax romana que sustentava a vida, o cotidiano, a cultura, e se manifestava também de maneira hostil contra os rebeldes, dizendo para eles, cuidado, hein? Seu fim vai ser a cruz, se vocês continuarem assim. Essa é a Pax Romana. E como bem disse o historiador, o Tácito, ele diz assim, eles fazem um deserto e chamam de paz. Gosto dessa expressão. Eles fazem o caos e chamam isso de paz. Eles devastam tudo e eles chamam isso de paz. Eles destroem por onde passam. Desenvolvem os seus desertos e chamam isso de paz. Essa é uma crítica contundente porque a paz que beneficia, a Pax, na verdade, ela beneficia a elite governamental, a Pax, ela beneficia a elite religiosa vendida, né, corrompida. Num contraponto, o que ela faz? Ela esmaga a classe trabalhadora. Ela esmaga os trabalhadores, os corpos vulneráveis. Ela esmaga as pessoas marginalizadas. E essa é a dinâmica da Pax Romana. Num contraponto, agora nós vamos observar o outro lado da entrada de Jerusalém. Porque agora, do outro lado da cidade, montado, como o texto diz, num jumento, Jesus apresenta a verdadeira verdade ou a verdadeira paz. Jesus agora traz uma paz que para nós é revelada nos evangelhos. E no evangelho a paz, ela não é a ausência de conflitos, porque eles vão continuar, mas a paz é a presença da justiça de Deus na história, no cotidiano. É a presença da justiça de Deus identificada no shalom bíblico. O shalom de Deus, que chega para nós agora com esse significado de restauração, de dignidade, com um significado de plenitude, de pão na mesa. Esse é o significado do shalom de Deus. A paz que vem para todos. E não vem na dinâmica do império, mas vem na dinâmica do amor, da justiça, da paz.
do resgate e da reorganização da sociedade para o bem comum. E aí, enquanto a gente observa um império que constrói a sua paz dentro do modus operandi de matar o seu inimigo, nós contra eles, nós observamos esse outro movimento de Jesus que constrói a paz entregando a sua própria vida. Ele não atropela as pessoas, ele se permite ser atravessado. Entrega a sua própria vida com o intuito de devolver à sociedade o direito de viver ou de continuar existindo. Devolvendo à sociedade o direito de continuar na existência em detrimento de Roma. Inclusive, deixar ou fazer permanecer as existências que Roma descartou. Então, do outro lado da cidade, no portão leste, abre-se os portões. E quem entra? Descendo o Monte das Oliveiras, entra Jesus nesse cenário que lemos, num jumentinho emprestado, montado num jumentinho, na garupa de um jumentinho emprestado. Entra Jesus. E entra Jesus não sobre a marcha dos soldados, mas ele é cercado, meus irmãos, por trabalhadores camponeses. Ele é cercado por mulheres, crianças, por famílias, por pescadores, por pessoas que ele curou, que ele acolheu, que ele abraçou, que ele se relacionou. Foi nesse lugar que Jesus agora é apresentado e ovacionado por uma estética que agora que faz uma sátira diante do império. Entende a expressão teatral quando eu brinco com a ideia que é arte acontecendo? Em que Jesus agora está escrachando o Estado e mostrando para vocês, vocês estão fazendo essa ceninha aí. E ele tira onda, porque ao invés de ele entrar com uma espada na mão, montado num cavalo, puro sangue, ele vem com essa estética da simplicidade, acolhido pela expressão do amor de gente que forra o chão com roupa velha. E que levanta, né, seus galhos, seus ramos de árvores que eles colheram, levanta, exaltando a sua entrada em Jerusalém. Meus irmãos, isso não é apenas um cumprimento profético de Zacarias. É mais do que isso. Porque isso, na verdade, é uma zombaria de Deus para com o império. Então, quando alguém perguntar por que Jesus foi crucificado, nesses domingos, eu tenho dado para vocês respostas. Por que Jesus foi crucificado? Porque Jesus foi um dos maiores incômodos que o Estado e a religião sofreu. A ponto de zombar o poder de uma maneira artística a respeito da maneira como eles se impunham diante da sociedade. Então, esse jumentinho, na verdade, é uma antimarcha. Esse jumentinho, na verdade, é Jesus ridicularizando o Estado. É Jesus ridicularizando o modus operandi do império, do colonizador, do abusador, do violentador. É Jesus ridicularizando a sua estrutura. É Jesus ridicularizando, inclusive, a estrutura militar do Estado, que deve também sofrer as suas críticas, como nessa última semana nós acompanhamos um militar que praticou feminicídio e usou argumentos na sua defesa
que são extremamente rigorosos e harmônicos com a Pax Romana, tentando controlar os soldados que são abaixo dele, ligando para os seus superiores, tentando modificar a cena do crime, querendo expor a sua virilidade diante a barbárie como justificativa. E essas pessoas, essa figura militarizada, porque isso é um arquétipo de uma estrutura. Essa figura, ela é uma figura que merece de nós o mais profundo esforço de ridicularização. Entende? A cavalaria do império diante de Jesus é uma farsa. Esses cavalos aí fazendo barulho, isso aí é uma farsa. Esse poder aí, esse barulho que vocês estão fazendo, nem me estremece. Essa forma como vocês montaram o poder, ou como o poder é baseado, esquece. Bobeira, bobagem. Isso não afeta o reino que eu quero construir para o meu povo. Não é dessa maneira. E aí eu vou para o segundo e último ponto, que é a partir do momento que a gente observa que Jesus está apresentando para nós um reino de simplicidade, um reino em que a autoridade não precisa ser constituída com derramamento de sangue. Agora nós estamos diante de um paradigma, porque é a glória de Deus expressa na fraqueza, e a gente observando a fraqueza de Deus em sua plenitude de glória, olha que paradigma. E a gente se frustrando, ou frustrando as nossas expectativas. Porque eu não sei se aconteceu com você, mas eu, como seguidor de Jesus, já olhei para Deus e já me senti frustrado. Porque acontece. Esse povo agora está vendo uma encenação profética através dessa profunda tensão entre o Estado, a religião e a figura de Jesus. A multidão gritava: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. A multidão gritava: salva-nos agora, Senhor. Essa era a súplica, porque o Estado não gostava daquela festa. Lembre-se, aquele povo que viveu sobre as garras da escravidão também sofria sobre as garras do império. E agora, ouvindo a palavra de Jesus, a sua ministração e sendo tocado por eles, abre os portões de Jerusalém e recebe Jesus na expectativa de compreender que esse Jesus é o novo Messias. Esse Jesus vai depor o imperador. Esse Messias, na expectativa daquele povo sofrido, pobre, era o Jesus militar. Era o Jesus que ia tomar a força do Estado em cima de um cavalo com a espada na mão. Que, muito embora eles estavam encenando a chegada num jumento emprestado, a expectativa do povo era que ele levantasse a espada e tomasse o poder do império. E que ele fosse agora proclamado o novo rei que fizesse todos os regimentos estruturais do Estado e da religião. O problema é que isso não acontece, porque não era essa a proposta de Jesus. E o que acontece, meus irmãos? Frustração. Frustração. Expectativas frustradas. Muitos ali estavam esperando esse Messias militar. Eles queriam que Jesus libertasse o povo com uma revolução armada.
Eles queriam que Jesus fizesse, de fato, um movimento de expulsar os romanos com espada na mão. Eles queriam que Jesus usasse as mesmas armas do opressor. E isso não ia acontecer. O Evangelho, meus irmãos, nos recorda que a verdadeira verdade, ou a verdade da paz, ela é uma verdade dura. Porque a verdade não se constrói, a verdade é que não se constrói a paz usando as ferramentas de quem oprime. Não se constrói a paz usando a ferramenta da opressão ou do opressor. Jesus está sendo didático, mostrando para nós que existe uma diferença na relação com o poder ou o poder com a autoridade. E aí a gente pode recorrer à filosofia, como o próprio Cortella faz esse recorte, né? Dizendo a diferença entre o poder e a autoridade. Cortella diz, né, que o poder ele é feito a partir da imposição. O poder se impõe. O poder ele é imposto pela força, pelo medo, né, pela truculência, pelas armas, pela armadura. O poder ele é feito com essa estética. Já a autoridade, ela não se manifesta, ela não se desenvolve da mesma maneira. E é o que Jesus está propondo. Ele não vem para constituir poder sobre os corpos. Ele vem para constituir autoridade. E a autoridade de Jesus, ela é conquistada. E como é conquistada a autoridade de Jesus? Através do respeito, do serviço, através da entrega. Essa maneira que a gente consegue observar Pilatos na sua construção do poder e Jesus na sua construção de autoridade. Por fim, quando a multidão percebe, dias depois, né, que o rei no jumento não é mais aquele que eles esperavam, o rei no jumentinho não ia puxar a espada, o rei no jumentinho não ia matar os romanos, eles ficam tristes, se sentem desamparados na sua perspectiva e mais, né, recebem o anúncio que aquele moço que estava no jumento seria crucificado. Que péssima notícia para o povo. Os mesmos lábios que gritavam Hosana, depois da sua frustração, começaram a gritar: crucificam. Essa é uma forma da gente entender, meus irmãos, que a multidão não é uma boa coisa para a gente seguir, sabe? A maioria é um problema. Não é porque todo mundo curte que a gente tem que curtir, entende? Não é porque todo mundo vai que você tem que ir. Não é porque todo mundo entende assim que você tem que entender assim junto com eles, sem fazer ponderações, perguntas, análises. Não dá. Como eu gosto de dizer, não é porque o restaurante está cheio que a comida é boa. Não é, meus irmãos. E é isso, o humor da multidão, ele muda. Porque, ora, ele está louvando a Deus e dando graças pela justiça social. E, ora, ele está condenando os trabalhos que foram construídos para desenvolver justiça social. Entende? Nós precisamos nos perguntar hoje: quem nós queremos? Jesus, o Jesus do jumento, ou é isso, acho que essa divisão é importante. E essa pergunta a gente precisa elaborar. O que a gente quer? A gente quer um Jesus montado num jumento que está sobre a estética do serviço, do cuidado, do amor e da entrega? Ou a gente
que é, de fato, alimentar, no fundo, o desejo de um Jesus montado num cavalo de guerra. Que tipo de Jesus a gente deseja para a nossa trajetória? E como nós queremos conduzir a nossa vida? Num Jesus que está servindo, amando, cuidando, curando e se entregando? Ou um Jesus que está num cavalo de guerra, criando mortes, ou criando estruturas de morte, criando guerra, fazendo guerra, dividindo a sociedade, dividindo famílias, fazendo essa dinâmica que quer esmagar o inimigo. Que tipo de Jesus a gente quer? Porque isso vai falar muito a respeito da espiritualidade que você vai construir para a sua jornada. A religião da colônia, ela sempre adorou a ideia do cavalo de guerra. Ela sempre adorou a estética, especialmente se tiver um pouquinho de religião ainda, aí fica bom. Se tiver um sagrado no cavalo de guerra, aí a religião, né, colonial, ela faz bonito. Você vai para a Europa, você vai ficar maravilhado com o que ela construiu a partir dessa estética. Ela vai usar o nome de Deus para justificar a arma, ela vai usar o nome de Deus para justificar a guerra, ela vai usar o nome de Deus para fazer a desgraça toda, para executar pessoas, sem massagem. Mulheres, crianças, o que tiver pela frente, lança o míssil. A minha intenção é em nome de Deus. Quem tiver na frente, não é problema meu. Agora, o Deus verdadeiro que entra na história de forma mansa, o Deus verdadeiro que entra na história fazendo uma trilha de libertação, uma trilha de redenção para todas as existências, toda a humanidade, abraça os corpos vulneráveis, os corpos marginalizados, os acolhe e os oferece cuidado e proteção. E quando isso não for suficiente, morre junto, sofre junto, se enluta junto. Irmãos, a igreja na Semana Santa, ela começa com essas categorias, sabe? Eu vou encerrar por aqui porque o meu tempo está curto. Penso eu que para a gente concluir esse lugar, acho que todo dia a gente precisa olhar para a nossa sociedade com um olhar de cuidado, convidando a cada um a sair do desfile de Pilatos. Convidando as pessoas a mudar a ideia de participar do desfile do imperador ou do império. Talvez essa seria a provocação que eu queria deixar para vocês. Primeiro, de convidá-los a sair desse desfile. E segundo, de ser, todos e todas, agentes que anunciam o rompimento com o desfile do imperador. E a participação na jornada que é inaugurada, pelo menos nesse texto, sob uma convocação de um desfile do sagrado num jumentinho manso, emprestado, na garupa. E num caminho de simplicidade, num caminho de fé, de amor, num caminho de serviço, num caminho de justiça social, num caminho de cuidado para toda a humanidade. O rei no jumento.
é o motivo da nossa celebração. O rei no jumento é o motivo do nosso domingo de Ramos. Por isso não descarto a celebração do domingo de Ramos. Desde que possamos todos estar sensíveis a compreender que aquele que desce do Monte das Oliveiras é o Senhor da nossa salvação. Que a esperança no mundo seja a esperança na comunidade da partilha, daqueles que partem o pão, daqueles que partem o cuidado. Vamos à Páscoa, vamos à Semana Santa. Eu queria desafiá-los a fazer dessa semana uma semana sagrada. Você pode dedicar essa semana a uma profunda reflexão a essa trajetória de Jesus e o que de fato ele nos oferece na Páscoa. Eu com a minha família vamos para uma semana de jejum, uma semana de quarto e oração. E eu dou essa sugestão para vocês. Não estou dizendo que você precisa fazer, mas se você quiser, faça dessa semana uma semana santa, de maior dedicação e cuidado para a oração, para o jejum, para essa entrega, para essa reflexão generosa a respeito do sagrado e de como ele se deu para nós. Não deixe passar assim, sabe, por passar. Não deixe a dinâmica do mercado, do chocolate, atravessar o valor da espiritualidade que existe dentro dessa trajetória que Jesus nos conduz. Que o seu coração esteja debruçado, dedicado a uma experiência última, que é os últimos passos de Jesus na terra até a sua crucificação. E vamos à Páscoa. Vamos ao próximo domingo. Quero reforçar que todos e todas estejam presentes no próximo domingo. Vai ser um domingo de celebração. Um domingo muito especial, marcado por muitas memórias. Marcado também por um momento especial com as nossas crianças. Você também precisa estender esse convite para os seus amigos e familiares. Estou sonhando com essa igreja cheia, né, celebrante, com um sorriso no rosto. E você faz parte, você que nos acompanha em casa, se você estiver em São Paulo, eu sei que tem gente que está um pouco mais perto, tenta se programar para estar junto com a gente, para celebrar juntamente conosco esse dia, esse momento, essa linda celebração. Saiba que o que nós queremos enquanto comunidade é desenvolver de fato uma comunidade acolhedora, uma comunidade que está comprometida com a partilha do pão com todos e todas. E também comprometido com uma mesa que está disposta para todos os corpos e existências. Você é muito bem-vindo e bem-vinda. Vejo vocês no próximo domingo. Quero orar com vocês, seus olhos fechados, se possível. A minha oração é que Deus, o Deus da verdadeira paz, conduza os nossos corações para um lugar de justiça encarnada. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que fizeste aqui, neste encontro, neste dia. Nós te adoramos porque os teus caminhos não são os caminhos do império. Nós te adoramos e agradecemos porque Jesus entrou em Jerusalém montado na simplicidade, subvertendo todas as lógicas de grandeza e desmascarando toda a ilusão da violência. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, inclusive, do desejo e da sede de poder. Esse poder que oprime, arranca de nós todo o orgulho, todo o narcisismo, toda a vontade de querer dominar corpos, vidas, existências, dominar pessoas, dominar o outro.
tira, Senhor, de nós, nos liberta, Senhor, dessa sede ruim. Dá-nos, Senhor, coragem de participar do teu desfile. Dá-nos, Senhor, coragem de participar da sua jornada, mesmo que o mundo zombe de nós, mesmo que o mundo nos critique. Ensina-nos a caminhar com os vulneráveis, ensina-nos a ter sensibilidade para que possamos, na humildade, forrar o chão com as nossas vestes, propondo os seus caminhos. Possamos também levantar, Senhor, os nossos ramos que colhemos em nossa jornada. Ramos que exaltam a chegada do nosso Senhor e Salvador para não só uma Semana Santa, mas uma trajetória de santidade, de amor, de graça, de generosidade. Que os nossos gritos sejam gritos de salvação, dizendo: Hosana, Hosana, salva-nos, Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, o nosso Rei. Vida plena para toda a gente. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações da Ruá, do sopro, deste Espírito que nos integra, esteja sobre todos e todas nós. Sejam abençoados com todas as sortes e bênçãos espirituais. Saiam daqui com vida de Deus, vida viva de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém. Reforço meu convite para o próximo domingo. Convide seus amigos e familiares. Não deixe de dar um abraço muito especial em todos os presentes. Deus nos abençoe.